Bom dia, bom dia, bom dia. Uma excelente terça-feira para todos vocês. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de matemática que a gente iniciou ontem sobre multiplicação. E aí eu pergunto para vocês, onde estão as multiplicações? Onde será que elas estão? Elas estão em toda a parte. Como assim toda parte? Em toda a parte nós temos multiplicação e nem percebemos. Vocês acreditam que as multiplicações fugiram? Elas fugiram e se esconderam em todos os lugares. Aí na sua casa tem uma multiplicação escondida. Aqui na minha casa tem muitas multiplicações escondidas na rua, em todos os lugares. Como nós vamos descobrir onde encontrá-las? Vamos descobrir isso através deste livro, Onde Estão as Multiplicações, de Luzia Farraco Ramos, Ilustrações de Fife. Então, vamos lá que tia Giane vai mostrar como encontrar as multiplicações aí na sua casa. Primeiramente, vamos para a nossa correção e revisão da aula de ontem. Como atividade, tia Giane pediu que vocês escrevessem essas 5 continhas de multiplicação e representassem ela com uma adição de parcelas iguais. Então, como é que nós iríamos fazer? Aqui, a continha está dizendo 3 vezes 5. Então, quer dizer que eu tenho 5 3 vezes. Então, em adição de parcelas iguais, eu ia colocar a soma de 5 3 vezes, que daria o total de 15. 8 vezes, eu vejo 8 2 vezes. Então, eu ia somar 8 2 vezes, que daria um total de 16. 4 vezes 3. Aqui eu tenho 3, 4 vezes, que vai dar um total de 12. Quando eu somar 3, 4 vezes. E 2 vezes 5, quer dizer que eu tenho 5 somado 2 vezes, que dá um total de 10. E por último, 6 vezes 3, ou seja, 3, 6 vezes. Então, eu ia somar 3, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somando 3, 6 vezes, eu vou ter um total de 18. Então, esta era a tarefinha de ontem, corrigindo ela. E agora, hoje, nós vamos dar continuidade a este assunto com o nosso livro de matemática na página 111. Só que antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma história muito bacana chamada Onde Estão as Multiplicações? Onde Estão as Multiplicações? De Luzia Farraco Ramos, Ilustrações de Fife. Essa história é muito legal e vocês vão entender como a multiplicação está tão presente na nossa vida e muitas vezes nem percebemos. Tudo começa com Adelaide e Binha. Adelaide e Binha são amigas. E numa certa manhã daquele dia, Adelaide encontrou sua amiga Binha na saída da escola. Oi, Adelaide, que cara séria é essa? É que estou aprendendo multiplicação na escola, Binha. E daí?
Daí que eu preciso encontrar exemplos de multiplicação no dia a dia. Mas na minha casa ninguém conversa sobre multiplicação. E na sua? Acho que não, Adelaide. Mas eu nem sei do que você está falando. Parece que multiplicação é coisa de escola mesmo. Por que você precisa encontrar essa tal de multiplicação? Para montar um stand na feira de matemática da escola. Então as meninas resolveram procurar um amigo que elas tinham, que era muito esperto. Então elas foram até a casa dele e lá ele também estava se preparando para este trabalho da escola. E ele pôde ajudá-las a compreender um pouco melhor sobre esse assunto. Olha o que elas descobriram. Chegando lá, Leonardo tinha colocado 4 carrinhos em 2 caixas. E a Binha perguntou: Leonardo, isso já faz parte da pesquisa? Sim, Binha. Quantos carrinhos estão em cada caixa? E ela respondeu: 4. Quantas vezes você está vendo 4 carrinhos? Estou vendo 2 vezes 4 carros. 4 carros aqui, 4 carros aqui. Isso é uma multiplicação. Portanto, aqui estão 8 carros que por acaso são meus. Quando temos várias vezes uma mesma quantidade, temos uma multiplicação. Adelaide disse: e é só isso? Leonardo pegou uma folha de cartolina e escreveu: em matemática, 2 vezes 4 igual a 8. O número 2 é a quantas caixas ele tem. 4 é quantos carros tem em cada caixa. E 8 é o total de carros. Caio teve uma ideia e pegou algo em sua mochila. Olhem, 3 chaveiros. E cada um deles tem 2 chaves. 3 chaveiros, cada um com 2 chaves. Então, Adelaide disse: 3 vezes 2 chaves. Ou seja, 6 chaves. Eu estou vendo 2 chaves 3 vezes. Leonardo: belíssimo, brilhante, vou escrever isso no cartaz. Em matemática, 3 vezes 2 é igual a 6. 3 é quantos chaveiros ele tem. 2 é quantas vezes em cada chaveiro aparece. 2 chaves é quantas chaves aparecem em cada chaveiro. E 6 é o total de chaves que Caio tem. Então, Binha perguntou: e esse sinal que fica no lugar da palavra vezes? Este sinal aqui, esse xizinho. Leonardo: sim, este sinal entre os números indica uma multiplicação. Assim como a cruz indica uma adição, o tracinho indica uma subtração. Leonardo, a gente pode escrever só os números e os sinais? Pode. Então, por que estamos escrevendo tanto? E Leonardo disse: para indicar o significado de cada número e assim você aprender e compreender melhor. Em uma multiplicação, o primeiro número conta os grupos. 3 chaveiros. E o segundo número, a quantidade de coisas que tem em cada grupo. Nesse grupo tem 2 chaves, 2 chaves, 2 chaves. E o 6 indica o total de elementos que tem. O 3 contou quantos são os chaveiros.
O 2, quantas são as chaves de cada chaveiro? E o 6, quantas chaves o Caio tem? Ei, onde está o Caio? Que tal um sorvetinho? Que genial! Oba, outra multiplicação. 2 casquinhas, em cada casquinha 3 bolas de sorvete. 2 vezes 3 bolas de sorvete. 6 bolas de sorvete. 2 vezes 3 bolas de sorvete dá 6 bolas de sorvete. A gente adora sorvete, obrigada. O sorveteiro está ali na esquina. Estes sorvetes são nossos. Vamos embora, Binha. Enjoei de ver tanto sorvete. Na preparação da feira de matemática, as meninas chegaram. Binha, você pode me ajudar a arrumar o stand? Claro, Adelaide. Eu até trouxe umas coisinhas. 3 blusas de boneca e cada blusa tem 3 botões. Então, eu vejo 3 botões 3 vezes. 3, a quantidade de blusas. 3, quantos botões em cada blusa? Total de 9 botões. Veja isso aqui. 4 abacaxis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 abacaxis. Simples, cara, amiga. Uma vez 4 abacaxis. Legal. Uma vez 4 abacaxis dá igual a 4. Quantas bandejas nós temos? Uma. Quantos abacaxis em cada bandeja? 4. 1 vezes 4, 4. 4 total de abacaxis. Eu trouxe vasos, os vasos com as flores e montei esta caixa. Ela trouxe 5 vasos. Em cada vaso contém 2 flores. Então, 5 é a quantidade de vasos, 2 é a quantidade de flores em cada vaso. Então, ela está vendo, nós estamos vendo 2 flores 5 vezes, que dá um total de 10 flores. A Binha, por sua vez, ela trouxe caixas de pirulitos. 3 caixas. Em cada caixa, 6 pirulitos. Então, nós estamos vendo 6 pirulitos 3 vezes, que dá um total de 18 pirulitos. Então, gente, é isso aí. Viu como existe multiplicação em vários lugares e às vezes nem percebemos? E lá no nosso livro de matemática, na página 111, nós vamos ver um pouquinho mais sobre este assunto. Vamos lá? Dando continuidade ao assunto, né, situações de multiplicação, nós temos fileiras de árvores. Então, ele pergunta, quantas fileiras de árvores nós temos? 1, 2. Há quantas fileiras com 2 árvores? 1, 2, 3, 4. Quantas árvores há no total? 8. Escreva uma multiplicação com os números 2 e 4, cujo resultado seja 8. Então, para isso, nós podíamos fazer assim. Eu tenho 4 árvores aqui e 4 árvores aqui. Uma fileira, 2 fileiras. Então, eu estou vendo 4 árvores 2 vezes. 2 é a quantidade de fileiras e 4 é a quantidade de árvores que tem em cada fileira. Então, 2 vezes 4 igual a 8. Tanto assim está certo como assim. Ok? Agora, vamos para a questão número 6. Observe, vocês vão observar essa ilustração aqui.
Cada quadradinho tem uma cor, né? Um conjunto de cores. Como, por exemplo, 6. O número de retângulos pequenos. 6 retângulos. Se eu fosse fazer uma multiplicação usando esses retângulos amarelos, eu faria 2 vezes 3, porque eu vejo 3 duas vezes. 3 aqui e 3 aqui. Agora, vamos ver o laranja. Eu tenho 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, eu vejo 3 vezes, totalizando 9. Então, 3 vezes 3 igual a 9. Agora, o roxo. Eu vejo 3 aqui, 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 aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vejo 3 5 vezes. Então, 5 é a quantidade de vezes e 3 é o número de quadradinhos que tem em cada fileira, que dá um total de 15. Então, 5 vezes 3 igual a 15. Ou 3 vezes 5 também dá o mesmo resultado. Azul, eu tenho 2 fileiras. Em cada fileira eu tenho 1, totalizando 2. Então, 2 vezes 1, ou 1 vezes 2, igual a 2. E a verde eu tenho 3 fileiras. Em cada fileira eu tenho um quadradinho, totalizando 3. Então, 3 vezes 1 igual a 3. Então, foi essa, meus amores, a nossa aula de hoje. Espero que tenha dado para esclarecer um pouquinho mais sobre o que é multiplicação. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.